Boa noite a todos que já estão aí conectados na nossa live, que agora vai ser diária. Eu só agora tenho que ser sincero para vocês. Eu falei, vamos fazer live todos os dias aí 9 horas da noite. Pessoal, honestamente eu não sei se eu vou conseguir fazer às 9, que vai ser diário, vai ser. É porque é o seguinte, aqui em casa, quando eu marquei esse horário de 9 horas da noite, seria o horário, por exemplo, que seria mais fácil de fazer e mais cedo, de modo que alguns pudessem assistir mais diariamente. Boa noite a todos que estão aí, boa noite ao Francisco, meu grande compadre, né? Boa noite ao Coqueiro que está aí também. Boa noite a todos que já estão aí, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. É o seguinte, por que eu falei desse negócio do horário? Porque a Mariana, minha esposa, ela encerra uma aula às 9h15. Então eu falei, se ela encerra, quem vai ficar com Benedictus, o Isaac e o Moisés, que são meus filhos? Boa noite, Vitor. Obrigado pela presença também, cara. Quem vai ficar com Benedictus, Isaac e Moisés? Então sou eu que tenho que ficar, né? Porque ela tá dando aula nesse horário também. Então é melhor, a aula dela acaba às 9h15, acabou a aula dela, eu vim igual uma flecha aqui para poder começar a live, né? Para que eu não fique sem fazer a live, na verdade. Terça-feira, eu vou ser sincero para vocês, provavelmente eu não vou conseguir fazer a live no horário também. A minha programação é fazer no meio da tarde, né? Eu pensei em fazer a live 3 horas da tarde, né? 3 ou 3h30. Eu vou anunciar amanhã como é que vai ficar melhor isso. De repente 3h30. Eu faço a live 3h30, de 3h30 às 4 e aí encerro às 4 a live. Tá? Por quê? Porque normalmente nesse horário de 3h30, no horário de 9 horas da noite, é o horário que eu estou subindo, vindo do Rio para Petrópolis. O ônibus está saindo da Novo Rio 9 horas da noite, então não dá para fazer nesse horário. E fora isso, eu estou em trânsito lá no Rio mesmo, indo para a rodoviária Novo Rio, que impede de fazer 9 horas da noite. Então eu vou fazer mais cedo, vou fazer durante a tarde, para poder liberar, né? Aí a live vai ficar gravada lá, né, normalmente para vocês, então fiquem tranquilos. E aí já aproveito para avisar de uma vez, essas lives elas ficam gravadas no meu Instagram, que eu estou fazendo pelo meu Instagram, tá bom? Em breve eu vou lançar alguns cursos aí, tá? Os cursos já estão sendo gestados, tá? Já estão na gestação deles ali. O primeiro curso deve ser de oratória e debate. Deve ser não, vai ser feito por mim, tá bom? Se vocês conhecerem alguém que queira trabalhar essa parte da arte de falar, de argumentar, saber que é um argumento válido, inválido e praticar isso, porque o curso vai ser um curso prático de fato, de oratória e retórica. Claro que nós vamos colocar alguns elementos teóricos ali, mas o objetivo último é prático, ok? Outra coisa então, fiquem ligados que todos os dias eu vou avisando a live, hoje é tal horário, eu vou sempre colocar nos meus stories o horário da live daquele dia. Como eu tinha colocado ontem que a live seria 9 horas, a Mariana, você esqueceu que a minha aula vai até 9h15? Eu falei, caramba, aí fui lá, refiz o story e coloquei lá assim, hora atualizada, 9h20, e ainda atrasei um pouquinho, ainda, mas não tem problema também não, tá? Só dando esse feedback para vocês aí. Uma coisa importante então, existe um canal no YouTube já lá, por favor sigam, compartilhem e curtam os vídeos que estão lá, porque são esses vídeos aqui das lives. E assim, por que eu peço isso? Para poder gerar engajamento. Quanto mais curtidas e compartilhamentos tiver, mais engajamento vai ter, e esses algoritmos aí do Facebook, YouTube, eles acabam entendendo que o site é um site que precisa ter uma atenção especial e eles acabam divulgando mais. Então façam isso aí. Então olha só, lá no YouTube você procura por Academia Areté, tá bom? Areté, A-R-E-T-E, é simples, né? Academia Areté. Procura por Academia Areté, é um logo meio amarelado, você vai ver lá algumas lives já que eu coloquei lá. E tem também no Spotify, os antigos áudios estão lá também, tá?
no Spotify, você pode procurar por Academia Areté também no Spotify, e lá você vai encontrar os áudios dessas lives todas aí que nós estamos fazendo, e esse conteúdo todo muito legal, tá bom, pessoal? Então, sigam-nos aí nas redes sociais, tá? Então vamos lá, vamos começar hoje aqui, que hoje o tema são os pré-socráticos. Lá na primeira live, na primeira aula, nós falamos, né, sobre o que a filosofia é, demos uma definição etimológica, depois falamos o que a filosofia é baseado no Aristóteles, depois nós falamos do surgimento, por que a filosofia só faz sentido falar em filosofia entre os gregos, depois nós falamos os fatores que foram fundamentais para o surgimento da filosofia na Grécia, né, o ócio, o mito, o contato com outras culturas e as formas políticas, né, as formas de governo, vamos colocar de modo mais técnico, que havia na Grécia, né, nas cidades gregas, nas polis gregas, tá bom? Isso aí foi importante. Agora, surge a filosofia, afinal de contas. Onde ela surge? Como nós vimos, ela surge na periferia ali do que nós chamamos de Grécia hoje, né? Na verdade não é nem Grécia hoje seria a atual Turquia ali, na região ali que nós chamamos na Grécia Antiga de Jônia, né? Então a filosofia surge na cidade de Mileto com um filósofo chamado Tales de Mileto. E aí eu preciso fazer um aviso aqui antes. A filosofia ela é mais ou menos dividida como a história. A história ela é dividida em história antiga, medieval, moderna e contemporânea. A filosofia ela também é dividida mais ou menos assim. É claro que o início da filosofia não coincide com o início da história. Alguns historiadores colocam o início da história, sei lá em 8000 a.C., lá com a invenção da escrita. Alguns outros vão lá mais para trás com aquelas pinturas rupestres e outros vão mais para trás ainda. Então existe uma divergência com relação ao início da história. Antes disso seria pré-história, né? No caso da filosofia, o que nós chamamos de pré-história da filosofia seriam esses mitos, né? Seriam os poetas míticos gregos em geral. Mas a filosofia ela inicia ali, segundo muitos autores, com os pré-socráticos. Eu, particularmente, gosto de falar que a filosofia se inicia propriamente com o seu peso, a sua densidade, com o filósofo Sócrates, como nós vamos ver mais à frente. Mas eu vou seguir um roteiro aqui, que é o roteiro mais tradicional, colocando o início da filosofia com os pré-socráticos. Então você tem a história da filosofia como um todo, né? Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. E dentro da filosofia antiga nós temos mais ou menos 3 períodos ali dentro. Então nós temos o período pré-socrático, o período socrático e o último período é o período o quê? Se o primeiro é pré-socrático, o próximo é socrático e o último período chama-se o quê? Muito bem, helenismo. Você pensou pós-socrático, né? Mas tá certo também, pós-socrático não tá errado não. Mas é que tradicionalmente nós chamamos esse período de helenismo. E aí nós vamos ver lá na frente por que se chama helenismo. Mas vamos lá, o que caracteriza esse primeiro período aí, que é o período pré-socrático? Bom, é um período que vai ter um rompimento com a visão mítica. Obviamente esse rompimento não é um rompimento estanque, que você fala assim, ó, a partir de hoje só se fala em filosofia e não se fala mais nada a partir de hoje. Só a razão vai responder todas as coisas. Esqueçam o mito. É isso que vai acontecer? É claro que não. A mudança vai ser suave e gradual. Os pré-socráticos eles vão ser caracterizados por olhar para o mundo ao seu redor, né? Olhar para o mundo físico. Por isso que esses filósofos, eles são filósofos que investigam a physis. A palavra physis em grego, physis, né, que dá origem à física. A palavra physis significa natureza. A palavra physis, né? Física vem de physis. Physis, então, é natureza. O que é natureza para os gregos? Natureza é tudo aquilo que é o mundo material, né? Pessoal, deixa eu fazer um alerta aqui. É muito importante, quando você está em filosofia, entender qual o significado dos termos que estão sendo utilizados. Porque, por exemplo, natureza aqui não é a mesma, a palavra natureza não é a mesma palavra natureza, por exemplo, que nós vamos usar lá, por exemplo, quando nós estivermos falando de
sei lá, quando nós estivermos falando dos filósofos medievais que vão falar sobre a natureza das coisas. Natureza seria a essência. Quando você fala assim, qual é a natureza do cachorro? Qual é a essência do cachorro? Então a palavra natureza, em filosofia, ela tem vários significados. Aliás, as palavras têm vários significados normalmente, né? Tem vários sentidos aí que podem ser utilizados. Ora, pessoal, vejam bem, natureza aqui especificamente significa o mundo material, o mundo natural. Não é à toa que você já deve ter ouvido falar em ciências físicas, né? E biológicas. Antigamente a gente vinha lá no boletim escolar, vinha lá, ciências físicas e biológicas. Aí vinha a nota do caboclo lá, né? Vejam, ciências físicas. Físicas porque elas estudam o mundo natural. Daí você poder falar que essas ciências são ciências da natureza. Natureza aqui, repito, não é apenas o verde das florestas, as matas, os rios, os campos, as flores. Não, isso também é porque isso faz parte do mundo material. Mas natureza é o quê? É tudo aquilo que compõe o mundo material e físico. Ok? Então esses primeiros filósofos vão investigar este mundo natural, né? Este mundo físico como um todo. Essa é a primeira característica, a investigação desse mundo que está ao nosso redor, mundo material. Então isso aqui, ó, é físis. Isso aqui, ó, que está aqui atrás de mim, é físis, é mundo físico, é físis. Então é isso que vai interessar esses primeiros filósofos. E uma segunda característica é a seguinte, olha, do que são feitas todas as coisas que existem, né? Qual é o elemento primordial que compõe tudo o que existe? Ora, pessoal, esse elemento primordial eles chamavam de arqué, né? Arqué, poderíamos dizer aqui. Arqué. Essa arqué, esse elemento, a palavra arqué significa princípio, né? Daí a palavra arqueologia, monarquia, né? Então você tem ali esse princípio que origina tudo o que existe. Ora, pessoal, vejam bem. Como é que esses pré-socráticos estão pensando? Então eles estão pensando, querendo saber o seguinte, olha, do que é feito tudo o que existe, mas ao mesmo tempo que eles querem saber do que é feito tudo o que existe, eles querem saber qual é a origem, qual é o elemento que deu origem a tudo que está aqui agora. Porque como é que eles raciocinam? Eles raciocinam o seguinte, olha, se eu olhar para as coisas que estão ao meu redor, se eu olhar para essas coisas aqui, eu vou chegar à conclusão de que essas mesmas coisas que estão aqui, elas deveriam estar lá no início. Também, porque do modo como eu olho as coisas aqui, elas não podem ter mudado muito. E mais, se elas mudaram é porque existe um elemento por trás de todas as coisas aí que constitui tudo o que está aqui agora, e esse elemento tinha que estar lá no início também. Ou seja, as coisas estão dispostas agora de modo diferente, mas elas são compostas de um elemento único, né? Segundo esses primeiros pré-socráticos. E vejam, pessoal, estou para falar para vocês que sob certo aspecto, preste atenção nisso que eu acabei de falar, sob certo aspecto, não estou falando que é exatamente assim, sob certo aspecto, os modernos físicos utilizam os mesmos métodos dos primeiros pré-socráticos. Por que eu digo que eles utilizam os mesmos métodos? Pessoal, como é que os físicos olham para a realidade? Como é que eles chegam à conclusão de que as coisas são feitas do modo como elas são? Como é que eles são capazes de falar quais eram os elementos lá no início do Big Bang? Que não existiam elementos químicos ainda, não é verdade? Era uma quantidade de energia absurda lá, junta num ponto só, e de repente teve um cabum assim, tudo explodiu, gerando o tempo e todas as outras coisas, todos os outros elementos que nós conhecemos. Mas veja bem, por que eles podem falar que lá no início havia um determinado elemento que originou tudo aqui agora, que seria energia? E aí, pessoal, energia compõe o mundo material, tá? As pessoas pensam, energia é algo sutil, não é matéria. Não, a energia é parte do mundo material. Por isso que os físicos estudam energia. Às vezes o sujeito fala assim, não, energia não é material. Não, a energia compõe o mundo físico. Por isso que ela pode ser estudada pela física. Tá? Claro, depois alguns físicos vão falar que existe uma equivalência entre matéria e energia. Eu não estou nem entrando nessa discussão. Só estou dizendo que a energia em si mesma ela é física. Por mais que ela possa não ser material naquele momento que você está olhando para ela. Mas ela é física, ela compõe o mundo físico. A energia, então, ela é física. Então, o
que um físico ele faz? Ele olha para a realidade ao seu redor e ele vai deduzir o seguinte: olha, a realidade aqui agora, ela está numa determinada configuração. Mas o que está por trás dessa configuração aqui, que eu possa, na verdade, deduzir que estava num determinado momento lá no início também. Esse elemento mínimo que está aqui, que estaria lá no início também. Esse método, pessoal, vou ser honesto para vocês, já estava lá nos pré-socráticos sob certo aspecto. Então esses primeiros filósofos, eles têm a sua grandeza de desenvolver um método de olhar para a realidade e buscar o elemento primordial que está ali, ou seja, do que compõe todas as coisas aqui, do que são feitas as coisas aqui, mas esse elemento tem que estar lá no início também. Olha que interessante. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Vou falar de modo bem rudimentar, pelo amor de Deus, eu não sou físico de informação, então vou falar de um modo bem rudimentar. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, o universo, né, a realidade, o mundo físico, ele trabalha por simplicidade. Onde eu quero chegar com isso? Se você parar para pensar, por exemplo, qual é o elemento mais abundante no universo inteiro segundo a física? O elemento químico, lá da tabela periódica, é o mais simples de todos. O elemento mais simples de todos é o mais abundante. E que elemento é esse? É o hidrogênio. O hidrogênio que está lá no topo da tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica lá, estou fazendo o contrário aqui, né? Eu sei que o Instagram ele inverte tudo, né? Mas assim, você tem lá na tabela periódica o hidrogênio e do outro lado você tem o hélio. Claro, pessoal, você vai estudar lá na química, tem o quê? Tem os isótopos, não é assim? O que é um isótopo? Aliás, o que é um elemento químico para os químicos atualmente? Um elemento químico, ele é definido pelo seu número de prótons. Então você pega lá o modelo do Rutherford e Bohr, né, o modelo atômico do Rutherford e Bohr, você tem o que no núcleo? Você tem um próton e um nêutron lá no núcleo, como possibilidade. O próton e o nêutron estão no núcleo. E ao redor do próton e o nêutron você tem um elétron, na eletrosfera. E aí, por definição, eles têm lá o quê? A massa do próton vale 1, a massa do nêutron vale 1, a massa do elétron vale 1836 vezes menos do que a massa do próton. Não é assim? Então você tem essas definições ali dadas pelo modelo atômico de Rutherford e Bohr. E aí o que você vai ter então? O hidrogênio que eu estou falando, que é o mais abundante, ele não tem nem o nêutron, ele só tem o próton. Ele só tem esse próton aí, ou seja, é o elemento mais simples que existe, que é o prótio, né? Depois você vai ter o deutério, que é o hidrogênio com um próton e um nêutron, e você vai ter um hidrogênio mais pesado ainda, que seria o trítio, né? Assim, que ele tem uma massa 3, né? Porque um é o próton e os outros dois que fazem ele ficar pesado seriam os nêutrons ali, são os isótopos do hidrogênio. Agora pensa o seguinte aqui comigo. O hidrogênio, que é bem simples ali, o que está acontecendo lá no núcleo do Sol agora, nesse momento, no interior do Sol? O que está acontecendo? Você tem um hidrogênio desse, simples, com outro hidrogênio bem simples, e por conta das forças nucleares, forte, fraca, até de atração gravitacional também, tem força eletromagnética também ali, o que está acontecendo? Esse hidrogênio ele está se unindo ao outro hidrogênio, ou seja, você tem um próton se unindo a outro próton. Ora, quando eles se unem ali, ou seja, quando eles se fundem, acontece aquilo que os físicos chamam de fusão, né, nuclear do hidrogênio. E dessa fusão acontece a liberação de uma energiazinha ali. Só que nesse momento está sendo criado um elemento químico. Que elemento químico é esse que está sendo criado aí nesse momento? Da fusão de um hidrogênio com outro hidrogênio. Está sendo criado o elemento hélio, que é o elemento que está do outro lado da tabela periódica, que tem número atômico 2, porque são dois prótons agora que estão unidos. Ora, pessoal, isso está acontecendo no Sol nesse momento. E aí uma curiosidade, o elemento se chama hélio. Olha só, hélio por quê? Porque quando descobriram uma metodologia para poder saber lá por um espectrógrafo quais são os elementos que estão queimando, estão pegando fogo ali, resolveram apontar para o Sol e viram que tinha lá no Sol um elemento que era extremamente abundante lá no Sol e era nada abundante aqui na Terra. Então resolveram dar o nome desse elemento em homenagem ao deus Hélios, né? Da mitologia romana.
né? Por isso que os nomes ali, em geral, são nomes latinos, né? Da mitologia romana. Então, por falta de nome melhor, vamos dar o nome desse elemento aqui como esse elemento é extremamente abundante no Sol, né? Vamos dar o nome desse elemento em homenagem ao deus Sol, que é Hélio, né? Hélios. Tudo bem? Só a título de curiosidade. Mas o que está acontecendo nas estrelas em geral, pessoal? Só para vocês entenderem aí, segundo os físicos. Eles olham lá para a estrela, o método estou falando aqui do modo muito rudimentar, pelo amor de Deus. Eles olham lá para a estrela e aí vocês têm lá algumas teorias acerca da vida da estrela. Você tem um diagrama lá na física, chamado diagrama HR, né, na astrofísica, que é o diagrama Hertzsprung-Russell, que ele vai mostrar como é que a estrela se comporta. Então 90% da vida da estrela, ela passa naquele diagrama, dentro da sequência principal do diagrama, que eles chamam sequência principal. 90% da vida da estrela, ela passa ali. Só que o que acontece? Aí, nesses 10% final da vida dela, nesses 10% finais, né, pode acontecer várias coisas. E aí vai depender da massa que a estrela chega no final da vida dela. Uma das possibilidades, segundo a teoria astrofísica, uma das possibilidades é a estrela chegar com uma massa tal que ela vai colapsar e de repente, bum, explode numa supernova. E a teoria, essa teoria astrofísica, diz o seguinte, olha, que nesse momento que ela explode numa supernova, todos os elementos naturais são formados ali. Inclusive o ferro, por exemplo, que é um elemento extremamente pesado. O ferro, né, é um elemento muito pesado. Depois vai ver lá qual é o número atômico dele na tabela periódica. É um elemento pesado porque não tem apenas prótons, mas tem nêutrons ali pra caramba. Então é um elemento pesado, né, da tabela periódica. E o ferro que é produzido nas estrelas, o ferro que está aqui, ó, né, na minha estante, foi produzido nas estrelas. Ele não é um elemento que foi produzido aqui na Terra. Todo o ferro que tem na Terra foi produzido nas estrelas, numa explosão de supernova. Então esse ferro aqui, ó, foi produzido nas estrelas. O ferro que está lá na sua corrente sanguínea, nas hemácias, foi produzido nas estrelas. Então, em termos materiais, olha só o método que os físicos atuais estão utilizando. Eles estão olhando para a realidade agora ao redor e chegando à conclusão do que são feitas as coisas que estão ao nosso redor. Essa metodologia foi desenvolvida pelos pré-socráticos. E o primeiro deles chamava-se Tales de Mileto. O que torna Tales, então, um pré-socrático? Ele tentar responder do que são feitas todas as coisas olhando para o mundo físico, para a físis. Então são essas duas características dos pré-socráticos. A busca pelo elemento primordial de todas as coisas, resumindo, do que são feitas todas as coisas, né? Qual é a origem desse elemento? Arqué, lembram? Arqué, esse elemento se chama arqué. Arqué, traduzindo do grego para cá, para português, seria esse princípio, esse elemento primordial, esse princípio primordial, que é o quê? Material, e, portanto, a segunda característica é o quê? Eles vão investigar na físis, no mundo material ao redor deles. Tá claro até aí? Então são essas duas características que vão permear todos os pré-socráticos. A busca pelo elemento primordial e a investigação do mundo material. É claro, pessoal, que olha só, Tales vai falar que o elemento primordial de todas as coisas é a água. É a água. Aí é claro também que assim, o que é claro aqui, na verdade? O que eu estou querendo dizer que é claro? Que nós não podemos reconstituir de modo assertivo, com total certeza, por que ele dizia que a água era o elemento primordial de todas as coisas. O que nós podemos fazer, na melhor das hipóteses, é especular e nos colocarmos na situação dele de tentar imaginar por que ele deu essa resposta. Mas isso não garante certeza do porquê ele disse de fato. Ou seja, nós podemos imaginativamente nos colocarmos na situação de Tales, ou seja, imaginar que nós estamos lá no século VI a.C. e especular por que ele chegou a essa conclusão. Mas nós nunca vamos ter certeza absoluta, assim, do modo racional que ele justificava que a água era o elemento primordial de todas as coisas. O que eu gosto de imaginar é o seguinte, e eu já li isso em algumas obras, alguns especialistas, eles dizem que Tales olhava para a realidade, ou seja, para o mundo físico, e chegava à conclusão de que
a vida é algo muito forte. Onde quer que você chegue, a vida ela brota e ela se impõe. Né? A vida se impõe. Porém, para existir vida, você tem que ter algo sem o qual a vida não haveria, que é a água. Ora, então ele raciocina, onde existe vida, existe água, porque onde não há água, não há vida. Então ele chega à conclusão que tudo que existe é feito de água, porque a vida, onde quer que você vai encontrar vida, nem que seja a sua. Então tem que ter água lá, porque senão não vai ter vida. Então, nesse sentido, ele fala que é vida. Já vi uma outra explicação... A água. Já vi uma outra explicação também, que é uma explicação tanto quanto onírica, relacionada a um sonho, né? Porque a água, ela tem essa capacidade de maleabilidade, né? Ela tem essa coisa relacionada assim ao nosso aspecto, vamos dizer assim, onírico, né? Meio que de sonho. Se a gente mergulha na água, a gente não está numa realidade tão densa quanto essa daqui onde nós estamos, tão assim, vamos dizer, firme, né? Quanto essa aqui onde nós estamos. Então, quando você entra na água, ali você estaria dentro de uma outra realidade, mas essa realidade ela é moldável. Observem que a água ela toma a forma dos recipientes que você coloca, né? Que você a coloca. Você coloca água nos recipientes, ela toma o formato dos recipientes. Então, a água de Tales seria essa capacidade de se moldar a realidade como um todo. Vejam, pessoal, isso daqui não são respostas definitivas. E você pode até falar, poxa, mas que resposta pueril essa do Tales, né? Pueris em latim é criança. Então você fala assim, pô, que resposta infantil, né? Não é infantil não, pessoal. Eu diria para vocês o seguinte, vejam, Tales só pôde dar essa resposta porque ele está olhando para o mundo físico. Percebam que isso daqui é um salto de qualidade em relação às respostas mitológicas. Se não fosse Tales dar esse salto de qualidade, talvez nós não tivéssemos a ciência desenvolvida como um todo. A ciência é conhecida como essa capacidade racional de investigação da realidade, que fique claro. Tá bom, gente? Então Tales vai dizer que tudo é feito de água. E aí você vai ter o desenvolvimento dos pré-socráticos, né? Por exemplo, Anaximandro de Mileto, que foi discípulo de Tales, Anaximandro vai falar que o elemento primordial de todas as coisas é um elemento indeterminado. Porque ele vai falar que a água de Tales ainda é muito densa. Para ser o elemento primordial, tem que ser mais sutil. Só que Anaximandro vai falar que esse elemento é tão sutil, mas tão sutil, que eu não consigo nem determiná-lo. De tão sutil que ele é. Vejam, pessoal, eu costumo perguntar o seguinte para os meus alunos. A resposta que Anaximandro deu pode ser considerada atual? Eu respondo, sob certo aspecto, prestem atenção nesse sob certo aspecto. Sob certo aspecto, ela pode ser considerada atual. Porque se você perguntar a um físico atual, qual é o elemento primordial de todas as coisas, do que todas as coisas são feitas, esse físico atual vai te falar o seguinte, olha só, desde o átomo lá, do modelo atômico de Rutherford e Bohr, chegou um determinado momento que nós começamos a subdividir o átomo e nós encontramos subpartículas ali, atômicas, né? E aí você tem lá, dos prótons, elétrons e nêutrons, você tem subpartículas menores ainda, sei lá, o pósitron, os neutrinos, os leptons, os bósons, os muons, né? E por aí vai. Então você vai subdividindo esses elementos e vai o quê? Encontrando elementos cada vez menores ali na realidade como um todo. Vamos falar das cordas, que as cordas estão enroladas em umas 7 dimensões, né? 11 dimensões, 7 enroladas, as 3 espaciais e mais a quarta temporal. Vejam, quando os físicos falam esse tipo de coisa, se você perguntar para um físico mesmo sério, vai falar, vem cá, do que são feitas todas as coisas afinal? Você é capaz de dizer assim com determinação, o elemento primordial de todas as coisas é este? Não. Porque parece que a matéria ela é indeterminada de fato. A matéria ser indeterminada significa que você não pode assim, ó, cravar assim, com certeza absoluta, as coisas relacionadas à matéria. Não tem como. Não tem como.
Então vejam que a resposta de Anaximandro, sob certo aspecto, ela sim pode ser considerada atual. E depois de Anaximandro de Mileto, para a gente encerrar hoje aqui esse momento, nós temos Anaxímenes de Mileto, que vai fazer como uma espécie de síntese entre o que Tales disse e o que Anaximandro disse. Eu costumo dizer que o Anaxímenes ele é uma interseção entre Tales e Anaximandro. Não é que ele vai fazer uma síntese, como eu falei, mas ele é uma interseção. Ou seja, ele vai pegar algo que Tales disse e vai pegar algo que Anaximandro disse. O que ele vai pegar de Tales? O fato de que o elemento é determinado. O que ele vai pegar do Anaximandro? O fato de que o elemento é mais sutil do que a água. A questão é, o que é mais sutil do que a água e, no entanto, eu posso determinar, dizer o que é? Olha aqui que está ao nosso redor. O que é mais sutil do que a água, vamos dizer assim, mais leve do que a água, não é tão denso quanto a água, e eu posso dizer o que é. Está aqui ao nosso redor. É o ar, o vento, o sopro, né? Pneuma, em grego, né? Pneuma. Pneuma dá origem à pneumonia, né? Pneu de carro, pneumático, né? De carro, que é pneu de carro, é processo lá de derivação por redução, né? Mas você tem lá, então, o pneuma. Pneuma é sopro, é ar, né? Assim como o indeterminado é o apeiron, em grego também. Então você tem lá a água de Tales, o indeterminado ou apeiron de Anaximandro e o ar ou pneuma, né? Pneuma de Anaxímenes. Esses são os elementos primordiais de todas as coisas para cada um desses três primeiros filósofos que viveram na cidade de Mileto. Tales de Mileto, a água; Anaximandro de Mileto, o indeterminado; e Anaxímenes de Mileto, o ar. Ok? Todos os três de Mileto. Não eram parentes, provavelmente, mas é porque na antiguidade o sobrenome das pessoas era dado pelo lugar onde elas apareciam para a vida pública, né? Onde elas floresciam. Às vezes você vai encontrar lá Tales de Mileto, em alguma obra de história da filosofia, vai estar assim, ó, Tales de Mileto, tá entre parênteses. Cerca de, né? Quer dizer, floresceu, né? Vai estar lá FL, floresceu porque não é porque ele, virei uma florzinha, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Floresceu é porque ele apareceu para a vida pública, cerca de, aparece um C, né? Cerca de 585 a.C. Ele apareceu para a vida pública ali, porque ele previu um eclipse naquele ano e o eclipse aconteceu de fato, né? Naquele ano. Muito interessante isso. Então você tem ali esses primeiros filósofos de Mileto, só um exemplo aí, igual Jesus de Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele tornou-se conhecido publicamente em Nazaré. E esses filósofos tornaram-se conhecidos publicamente em Mileto. Provavelmente nasceram em Mileto, mas eles tornaram-se publicamente conhecidos ali. Tá? Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Bom, por hoje é isso, pessoal. São os três primeiros pré-socráticos conhecidos como filósofos jônios, porque Mileto ficava na região da Jônia, ali na atual Turquia. Tá bom? Vamos ficar por aqui hoje. Só lembrando o seguinte, gente. Nós temos aí uma série de cursos que nós vamos apresentar daqui a uns tempos aí. Nós já estamos gestando, de fato, o primeiro curso, que é o curso de retórica e oratória. Eu mesmo vou dar esse curso aqui. O Francisco, meu compadre aí, vai já, né, que está aqui presente na live, está assistindo aí, ele vai também ministrar alguns cursos aí, que nós já conversamos, cursos voltados para a área de linguagem, gramática, literatura, tá? Esses cursos também vão ser lançados aí já. Nós precisamos alinhavar melhor essas coisas, tá bom? Mas temos que começar com um, não é verdade? Começar com um, para daqui a pouco tá dando vários cursos aí. Primeiro curso, então, vai ser de debate e oratória, ministrado por mim, que já tenho uma certa experiência aí nesse ramo de trabalhar essa questão com alguns alunos, tá bom? Aí, bom, vocês vão ver aí a divulgação, algumas pessoas já falando sobre o meu trabalho, alguns ex-alunos falando sobre isso também, tá bom? Já estamos alinhavando isso aí, já coletamos os depoimentos aí. Obrigado, Marcelo, pela presença, mas eu estou encerrando agora, infelizmente.
Bom, pessoal, muito obrigado a todos aí, obrigado pela presença. Amanhã, então, eu vou fazer a live mais cedo, mas ela vai ficar gravada lá para vocês assistirem depois. Não tem problema se vocês não assistirem, não. Então acompanhem lá, nós estamos lá, Academia Areté no Facebook, tá bom? Siga lá, Academia Areté no Facebook. As lives estão sendo no meu perfil aqui, essas lives da história da filosofia, tá? Nós estamos também com um canal no YouTube também, Academia Areté, procura lá também. E é isso, pessoal. E no Spotify também, você pode ouvir isso daí no Spotify. Academia Areté também lá no Spotify. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem conosco aí e sigam a gente aí para maiores dicas. E não esqueçam de compartilhar também, seja no Facebook, no Instagram, o que quer que seja aí, para gerar mais engajamento, para a gente poder ir à frente isso aí. Muito obrigado, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus, tá? E até mais. Que isso tudo seja feito para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!